Boa tarde, obrigada todo mundo. Obrigada, Thaís, obrigada, Clarissa, que são da equipe, mas, enfim, a gente tinha um limite de pessoas para ficar no palco, então o Léo, né, que é o curador carnavalesco, foi chamado. Obrigada, Marcelo, obrigada, Léo, obrigada, Gabriel. E é um momento de muita emoção para mim. Eu, desde 2009, faço um trabalho com o objetivo de colocar a arte do carnaval lado a lado com a arte institucionalizada, né? Já fiz algumas ações nesse sentido. A Thaís Riviti fez uma exposição em São Paulo de 3 meses, no Centro Cultural São Paulo, que é Ratos Urubus. Quem tiver interesse, tem um Instagram com esse endereço, Exposição Ratos Urubus. E agora, desde o ano passado, essa equipe, que é a Thaís, a Clarissa, o Léo e eu, discutimos bastante, criamos um ciclo de debates e que se encerra hoje o ciclo de debates, né? A história, todas, né? Enfim, esse ideal, né, de colocar a arte do carnaval lado a lado e na história da arte do Brasil continua sempre. E aí a gente teve esse convite da Arte Rio, que eu quero agradecer super, uma oportunidade de estar aqui junto no mercado e dentro no Rio de Janeiro. Então, obrigada e passo a palavra para o Leonardo Antan. Oi, gente, boa tarde, um prazer estar aqui. Já começamos aqui com interferência. Exu, né? Queria começar saudando ele, Laroie, para a gente abrir essa conversa, né? E exatamente, enfim, a continuidade desse trabalho que a gente fez com a Laíde, é um trabalho que eu também faço há muito tempo, como curador, formado em História da Arte, mas sempre trabalhando em relação com o Carnaval. Represento aqui também o Carnavalize, um coletivo, um projeto multiplataforma, onde a gente sempre aproxima o universo do Carnaval e o universo das artes visuais, né? E aí ocupar esse espaço e promover esse debate é fundamental para a gente, enfim, unir as duas coisas, né? E colocar sempre elas em perspectiva e encarar o Carnaval realmente, as escolas de samba, como grandes produtoras de arte e cultura desse país, né? No patamar onde elas merecem ser colocadas, né? E aí, enfim, essa valorização, né? Acho que passa muito porque a gente vai tentar debater aqui, que fala sobre racismo, que fala sobre elitismo, que fala sobre uma série de questões que estão também muito atreladas a esse tema e essa discussão da mesa, enfim, essa vitória desse carnaval histórico do Gabriel e do Léo sobre Exu, né? Enfim, um primeiro título da Grande Rio, né? Uma escola que há mais de 30 anos nunca tinha ganhado um campeonato, apesar de ter chegado lá várias vezes, né? Mas ainda assim essa aproximação e a forma como eles fecharam Exu, a forma como eles construíram a imagem de Exu nesse desfile, é um grito muito potente, muito importante da gente estar ocupando aqui. Essa semana a gente teve uma notícia muito triste que saiu, ainda repercutindo o desfile da agremiação. A Bruna Domingues Vaz foi agredida por estar ouvindo o Samba da Grande Rio em casa. Então, eu queria fazer esse registro aqui do quanto o racismo e a intolerância religiosa ainda atacam as religiões afro-brasileiras, né? E, sobretudo, um desfile de escola de samba que tem todo o atravessamento afro-brasileiro, né? E a importância desse desfile, ele se confirma. O carnaval passou, a escola ganhou e ainda assim a gente tem que ter esses tipos de discussões e levar ainda e desmistificar a presença de Exu nos espaços, né? E combater o racismo religioso, assim. Então a nossa conversa, né, ela vai passear um pouco sobre museus e galerias, né? Então falar tanto das avenidas também, né? Falar tanto como é levar, enfim, essa questão religiosa, afro-religiosa, né? E ressignificar também enfim, para esses outros ambientes, né? Então a gente vê Exus nas galerias, nos museus e também numa avenida de escola de samba, que é uma produtora de arte por excelência, assim. Então, queria exatamente começar pelo desfile, assim, queria que os meninos falassem um pouco da importância desse processo, um processo atípico, né, meninos? Vocês ficaram quase 2 anos pensando esse desfile, né? Então, a gente passou e a gente está aqui falando ainda um pouco dele, mas queria que vocês falassem um pouco de como esse enredo surgiu,
de uma relação intrínseca também que vocês tiveram com a comunidade de Caxias, né, e da importância de exatamente levar esse enredo para desmistificar, né, ainda no carnaval, tendo tantos enredos afros, vocês ainda sofreram algum tipo de preconceito por levar Exu exatamente para os desfiles, né? Queria que vocês começassem um pouquinho sobre isso. Gabriel, começa? Como é que vocês preferem? Bem, boa tarde, gente. Todas, todos, todes aqui presentes. Obrigado, Alaide, Léo, pelo convite para participar desse debate, nessa tarde tão bonita de domingo. Saudar Gabriel, meu companheiro de trabalho já há 10 anos, e Marcelo Campos, uma referência. Enfim. Léo, o desenvolvimento desse desfile, ele começou muito antes do anúncio do enredo, que ocorreu no dia 13 de junho de 2020, ali durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, quando todos os trabalhos estavam em suspensão, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, estávamos todos isolados nas nossas casas e decidimos lançar este enredo enquanto um projeto, uma proposta para o universo. A gente, inclusive, falou sobre isso na época, brincando com essa ideia de infinito, projetando uma ideia para um carnaval que a gente não saberia exatamente quando aconteceria, a gente não sabia ainda. Mas a relação do nosso trabalho com as temáticas religiosas, afro-religiosas em específico, e com Exu, ainda mais especificamente, é muito anterior. O Gabriel pode compartilhar um pouquinho da vivência dele, da experiência biográfica dele, de ter crescido numa casa que também era terreiro, nessas misturas espaciais que a gente também observa nas escolas de samba, que são associações de matrizes negro-populares cariocas profundamente ligadas aos saberes dos povos de terreiro, das religiões afro-ameríndias, tanto que quadra de escola de samba já foi chamada de terreiro, cada escola possui os seus fundamentos, os seus assentamentos, os seus altares em devoção, e Exu vinha aparecendo nos nossos trabalhos, talvez, eu nunca elaborei muito isso, em parte por um desejo que a gente sempre teve de não apenas apresentar um espetáculo, que também um desfile de escola de samba tem muitas dimensões, e uma delas é a dimensão espetacular, que já era debatida na década de 30, quando os desfiles se organizaram enquanto evento, mobilizando comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Mas, para além dessa dimensão espetacular, do pensar a cenografia dos carros alegóricos, os figurinos carnavalescos, as fantasias, como eu prefiro chamar, é também uma manifestação de autoafirmação de uma série de comunidades da cidade do Rio de Janeiro, que anualmente ocupam a Avenida Marquês de Sapucaí, outrora a Avenida Rio Branco, a Avenida Presidente Vargas, a Estrada Intendente Magalhães, muitos espaços propondo dezenas, centenas de narrativas que, no mais das vezes, permanecem invisibilizadas, o que faz a gente também automaticamente a questionar esse questionamento que você fez no início da sua fala, da importância de se ocuparem outros espaços e se dinamizarem esses debates. E Exu vinha aparecendo, em parte por esse desejo de ouvir, acho que mais do que qualquer coisa, ouvir as comunidades pelas quais a gente transita dentro dessa posição tão privilegiada que é o fazer carnavalesco. Carnavalesco, que é uma profissão não regulamentada, uma profissão super fluida, a gente não sabe exatamente quais os contornos dela. Eu gosto muito de uma ideia do professor e curador Marcelo Campos, de que todo carnavalesco é um pouco curador também. Essa provocação é muito interessante. E dentro dessa atuação, Exu vinha aparecendo, vinha conversando com a gente. Foi assim já nos carnavais da Estrada Intendente Magalhães, foi assim na estreia minha e do Gabriel, enquanto artistas, à frente de uma escola que desfilou na Marquês de Sapucaí em 2018, Acadêmicos do Cubango, cantando Arthur Bispo do Rosário. O desfile começava na comissão de frente, coreografada pelo Sérgio Lobato, com a capa e a coroa de Exu, peças que Bispo confeccionou para, enfim, essa divindade, ou como a gente preferiu falar no enredo, esse complexo de divindades do panteão afro-ameríndio.
No ano seguinte, com Ibacubango, o enredo que falava da alma das coisas e da arte dos milagres, redigido já em parceria com o historiador e antropólogo Vinícius Natal. Exu encerrava a apresentação, era a última imagem do desfile, numa alegoria que já criticava o avanço do novo conservadorismo brasileiro, e a perseguição que as religiões afro-brasileiras continuam, infelizmente, sofrendo, enfrentando. O caso da Bruna Domingues Vaz, que é este exemplo triste, terrível, mais recente, o que nos deixa profundamente consternados e estarrecidos, porque aqui, que bom, estamos ocupando um espaço muito privilegiado e debatendo Exu, as potências de Exu, a presença de Exu no cenário da arte contemporânea em geral, das artes carnavalescas, da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, do mundo, porque nosso desfile tinha também diálogos com Basquiat, com artistas de outros cenários que também pintaram, também louvaram, saudaram Exu, mas muitos candomblecistas, umbandistas, continuam sendo perseguidos, continuam sofrendo com esse terrível cenário do racismo religioso, a intolerância religiosa num sentido amplo, na sua faceta mais cruel. Então, a gente nunca pode esquecer disso. E o desfile ele foi pensado para ser esse grito mesmo, para ser essa proposta desestabilizadora. E, enfim, como Exu já vinha aparecendo, e apareceu com ainda mais materialidade no Tata Londirá, enredo que eu e Gabriel pensamos para Grande Rio, também redigido em parceria com o Vinícius, para o Carnaval de 2020, uma homenagem ao pai de santo Joãozinho da Gomeia. Ali a gente falou, não, acho que chegou o momento de, pela primeira vez, uma escola de samba apresentar um enredo integralmente dedicado a essa divindade. E assim foi, e depois desse longuíssimo processo de 2 anos, exaustivo, junto de centenas de trabalhadores que se dedicaram incansavelmente para a materialização, Exu ganhou a avenida, que é território dele, e ganhou o carnaval. E que bom que continua ecoando, que esse desfile não termina. Nenhum enredo termina, nenhum desfile termina. A gente sempre parte dessa ideia. Ao longo do debate, outras ideias vão aparecendo. Passar para o Gabriel, né? Bem, boa tarde a todos, todas, Alaide, Léo, Marcelo. Vou comentar um pouquinho o que o Léo falou. A minha vivência na Umbanda, né? Eu cresci dentro de um terreiro na casa do meu avô, então eu já vinha sendo acompanhado por Exu desde criança. E é impossível a gente desassociar isso do nosso trabalho artístico, da nossa vida artística, da nossa vida enquanto criadores e pensadores de carnaval, né, de escola de samba. Quando a gente começa a desenvolver os nossos trabalhos, como o Léo falou, lá na Intendente Magalhães, a gente já tem aquela cartela de enredos, né, de pensamentos que a gente vai desenvolvendo, e Exu estava sempre presente, assim como assim como o Bispo do Rosário já estava presente nas nossas ideias, né? A gente viu a exposição de Bispo em 2012, e dali a gente foi apresentar um enredo apenas em 2018. Então, todo o enredo, toda a criação artística no Carnaval, ela é maturada, né? Ela é demorada, apesar do espetáculo Carnaval ser de um ano, né? A gente tem que criar dezenas de figurinos, alegorias, que são cenários gigantescos em um ano, né? A criação de um mega espetáculo em um curto período de tempo. E quando a gente associa isso à energia de Exu, Exu é exatamente isso. Exu é esse movimento, Exu é essa tensão mantida no Carnaval. E a gente pensando a criação, né, a gente correlacionando essa criação com as nossas ideias, nesse longuíssimo Carnaval, né, infelizmente longuíssimo por conta da pandemia, mas que resultou nessa vitória da Grande Rio, a nossa criação ela foi de fato muito intensa. Foi uma criação que não deixava a gente descansar, né, Léo? Todo dia de manhã eram ideias novas, eram coisas que vinham surgindo e brotavam, assim como um tripé, que era o tripé A Boca que Tudo Come, né, e no Barijó, que é uma das qualidades de Exu, que era um tripé todo construído com ferro,
né? A gente tinha madeira só na base dele, onde vinham os 2 destaques, e um deles era o Mulambo, né? Artista carioca. E esse tripé, realmente, ele acabou com a nossa cabeça. Foi algo impressionante, porque a construção dele foi já quase no final do desfile. Foi um tripé que, como ele era menor, né, era um cenário menor, uma alegoria menor, ele ficou um pouco para o final e a gente ficava enlouquecido. Cada vez que a gente olhava para ele, não, está faltando mais alguma coisa. Tá? A gente precisa colocar mais fio. Era um tripé que ele tinha tecnologia como foco, né, a presença de Exu nas artes contemporâneas. E a gente conseguiu levar a obra de Sete Soledade, que é um grande pintor também, para a pintura desse tripé, e Exu ia se comunicando com a gente o tempo todo. Né? O Abre-Alas era um Abre-Alas que a gente tinha um projeto menor para ele, e aí, como o carnaval foi adiado em 2 meses, a gente se olhou, a gente falou, olha, vamos tentar crescer um pouquinho. A própria escola falou para a gente, a Grande Rio, a diretoria, podem crescer um pouquinho mais o carro, o que vocês quiserem acrescentar, e a gente aumentou um pouco o Abre-Alas, e ele se tornou aquele volume, né, aquela bola de fogo pulsante que vinha na abertura do desfile, com arte de Antônio Gonzaga, que representou as bandeiras para Exu, né? A gente tinha saudações, Aguibá, ali no alto da alegoria, e essas saudações é como se fossem abrindo os caminhos para a Grande Rio se apresentar na avenida, assim como a comissão de frente. Né? A gente teve Exu interpretado pelo Demerson, e ali acho que foi um acontecimento, né? Quando a gente viu os ensaios, a gente já via aquela potência, porque até o Demerson se sentir seguro a 10 metros de altura, né? Em cima de um globo, em cima do mundo, demorou, é um processo demorado. E o carnaval é isso, de fato, né? São esses ensaios, essas tensões, esse tempo que a gente não tem, mas que a gente precisa procurar. Né? A gente precisa achar esse tempo na distribuição dos nossos trabalhos. Então, quando Hélio e Beth Bejani, coreógrafos da comissão de frente, apresentam a ideia desse globo que se eleva do lixo, né, e tem Exu como recriador do mundo, porque ali era uma recriação do mundo a partir das mãos de Exu, a gente tem aquela força, aquela potência que a gente viu no desfile. Então, tudo isso juntando, né, você vê que a gente vai pensando pedaços do desfile, mas ele vai se construindo até chegar no final, que era justamente esse mundo recriado, né, através das falas e do pensamento de Stamira. Stamira, catadora do lixão de Jardim Gramacho, uma grande pensadora, uma grande filósofa da vida, e a partir das ideias de Stamira a gente consegue fazer esse link com o Exu, o Fala Majeté, e essa fala direta de Stamira com o Exu trouxe a recriação de fato do mundo iniciada na comissão de frente. Então é um eterno retorno, se a gente for pensar. Né? A gente começa lá no início do desfile com a comissão de frente toda decorada com o lixo, com os saquinhos, né? Com as trouxinhas que a gente chama, que também significam cabaças, que ao mesmo tempo as trouxinhas podem ser essa ideia de andarilho de Exu, e o retorno delas no final do desfile. Então, o Léo fala do infinito. Quando a gente apresenta a logo do desfile, a gente coloca o símbolo do infinito na logo, e o infinito está presente também em todo o nosso desfile. A gente começa com essas trouxinhas, finaliza com as trouxinhas e com a ideia de recriação e de mundo pelas falas de Stamira. Acho que é mais ou menos isso, Léo, e a gente vai conversando, mas acho que é só para marcar essa ideia de como a gente consegue construir e ir pensando um desfile de escola de samba que afeta também o nosso viver, né, o nosso dia a dia. Não, a gente vai voltar com certeza a alguns assuntos que vocês já falaram aí, tá aqui nas perguntinhas. Vou fazer então esse trânsito, né, essa mediação, então essa quase, enfim, essa função essuística também da gente ir para o nosso outro ponto da conversa, enfim, incluir o Marcelo nisso, né, que é, enfim, depois que esse desfile acontece, né, depois que um desfile de escola de samba acontece, a gente ter esse olhar e essa importância de levar a arte do carnaval para os museus, né,
que outras perspectivas isso abre, né? Que outros olhares isso abre, né? Você tirar uma produção que é efêmera, que foi feita para durar aqueles, vou botar 1h20 aí, que é a média dos desfiles menos, né? Já, mas aquele produto efêmero, aquele produto que não é pensado, né, para uma galeria ou para um museu, e a importância dele ocupar esse espaço, né? O Marcelo vem fazendo uma série de exposições que contam com obras do Carnaval também. E aí, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, qual a importância de levar, quais são os cuidados também, né? Porque a gente pensa que essa legitimação também não precisa ser uma chancela absoluta, né? O Carnaval já pode ser olhado quanto arte dentro do desfile, né? Mas a partir de que a gente faz esse gesto, a gente está querendo colocar alguma coisa nisso, né? E aí queria que você falasse um pouco desse trânsito e como é que você enxerga isso nas suas exposições, nos seus últimos trabalhos também. Obrigado, Léo. Boa tarde a todo mundo. Também para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado a Laíde, Clarissa, Thaís, estar junto com os Léos e Gabriel aqui. Novamente, né, porque nossas vidas se cruzam em alguns momentos. Léo foi meu aluno e meu orientando de graduação, então é ótimo estar aqui. Dentro dessa lógica que Léo comentou, isso faz parte da pesquisa do próprio Léo Antan, né, de pensar carnaval e arte contemporânea, em torno de alguns nomes, alguns carnavalescos, né, como Fernando Pinto, por exemplo. Eu acho que esse é um trânsito que sempre aconteceu, na verdade, né? O século XX um pouco foi marcado por esse atravessamento, assim, né? Eu acho que de um modo muito colonialista no início, essas imagens de Exu apareciam para a gente nos museus, nas coleções, sobretudo em torno da visão muito etnográfica e racista, né? A gente sabe também que a associação entre Exu e diabo foi uma questão colonial e também muito vinculada a textos de padres e missionários, né? E que não era propriamente Exu que eles estavam olhando ali, qualquer coisa, qualquer elemento era um pouco ali colocado no sentido negativo. E, por outro lado, eu acho que esse século XX atravessou essa lógica, né, da espiritualidade, da relação entre identidade, espiritualidade, signos afro-religiosos. A gente tem um surrealismo que se apropria disso, artistas que talvez tenham produzido há pelo menos 100 anos, como o Wilfredo Lan, um artista cubano que fez muito Exu em gravura. Depois a gente atravessa um pouco a própria lógica da arte concretista e construtiva, né, com nomes como Rubem Valentim, mas mesmo artistas nos anos 60 permanecem interessados. Tem coisas muito inusitadas. Antônio Dias fez Exu, né, fez esculturas pautadas em Exu, e ele foi um colecionador de ferramentas de candomblé. Por outro lado, a presença do Zé Adário, que também é chamado de Zé Diabo. Então, tem uma longa trajetória até chegar em Mulambo, Tiago Ortiz, artistas que estavam, inclusive, no próprio desfile. Então, eu acho que esse trânsito, a partir da tua pergunta, né, em relação a carnaval, escola de samba e galeria e museu, né, é um trânsito que está atrasado, né? Assim, ele já acontece, mas talvez ainda haja. Outro dia também participando de uma banca e a pessoa que estava defendendo dizendo era uma qualificação, novamente se é arte, se não é arte, é uma questão já passada, né? A gente já pode sair daqui para frente, assim. E obviamente vocês estão aqui, vocês três, muito contribuindo para esse pensamento. Eu acho, por outro lado, quer dizer, a presença do carnaval em museus e galerias e a presença das questões afro-religiosas nos museus é uma presença para reencantar esse lugar também, né? Eu acho que um passo adiante disso não tem necessariamente a ver com trazer elementos de uma cultura dita popular para os museus, mas, sobretudo, repensar o lugar do próprio museu, né? Quer dizer, trazer um Exu para dentro de uma exposição é também saber posicioná-lo na entrada, talvez, né? E não necessariamente colocá-lo só como uma imagem fria, crua, né? Como tanto o Léo quanto o Gabriel disseram, o Exu tem vontades próprias, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que aprender também, né? Tem que
ficar atento ali, reencantar os espaços, né? Reencantar lugares que passaram por uma ilusão durante o século XX, pelo menos, de objetividade, de cubo branco. Então, acho que tanto o carnaval quanto as outras pertenças, né, afro-brasileiras, elas podem fazer isso com os lugares, né, com os lugares da arte, com os lugares das instituições. Por outro lado, queria lembrar uma coisa que agora a gente inaugurou no Mar a exposição Um Defeito de Cor, tem vários Exus na exposição, no Exu do Mestre Didi e vários outros. Eu fui fazer uma visita ao J. Cunha, um artista importante, né, que cria os abadás do Ilê há 20 anos, há mais de 20 anos, e ele me disse uma coisa que queria compartilhar com os meninos, que é, depois daquela cena do padê em cima do globo e do toré feito em Brasília, ele acha que a gente vai vencer o governo atual. Então, ele me falou isso, eu achei muito impressionante quando visitei, porque ele disse, o padê ali está em cima do globo, né? E geralmente a gente faz o padê no chão, então é como se ele também visse uma necessidade histórica, né? Precisamos fazer o padê no alto e precisamos fazer toré no Palácio do Planalto. Então, quero terminar pensando isso que o Jota falou, acreditando no J. Cunha. Acreditemos, né? Também sair desse lugar do oculto, né, do misterioso, né, do segredo, né, e colocar, enfim, o Exu na rua, que é o lugar dele de direito, né? Meninos, enfim, aí voltando para o Bora e para o Haddad, também pensando junto com vocês, né? Eu curei 3 exposições, foi uma coisa de fôlego que a gente fez, né? Com o Carnaval do Bispo do Rosário, que vocês fizeram em 2018 na Acadêmicos do Cubango. A gente percorreu 3 museus da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, o Museu da Cultura e da História Afro-Brasileira, ali no centro, né, na Gamboa. Depois fomos para o Hélio Oiticica e terminamos esse ciclo no Museu Bispo do Rosário, né, podendo fazer um reencontro muito bonito entre o carnaval e as peças, né, daquele carnaval, as lembranças daquele carnaval, encontrando a sua inspiração original, que era a obra do bispo, né? E esse é um lugar ainda, né, como o Marcelo estava falando, necessário, mas muito privilegiado, né? Claro que não inédito, né? Obviamente, Fernando Pinto já tinha feito exposições na década de 80, Rosa Magalhães tem uma carreira super consolidada, tanto no carnaval quanto nas artes visuais também. Enfim, a gente tem todo esse processo de aproximação dos artistas da Belas Artes nos anos 60, enfim. É um trânsito que existe, mas é um trânsito que é pequeno ainda, né? É incipiente no que a gente precisa para pensar e olhar o carnaval com calma, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa experiência, né? A gente ficou mais de um ano pensando esse desfile, né? Porque passou o carnaval do Igbacubango, que era o de 2019, e a gente ainda estava olhando para o bispo e olhando aquelas peças, né? E nesse processo eu senti muito essa dificuldade com o efêmero, né? Quanto o que acontece do desfile, né? Pouco sobra, né? Um desfile grande com 2.000 pessoas, 7 alegorias, mas a gente tem que lidar com essa efemeridade, né? E aí, para um curador que precisa museificar as coisas, precisa fazer as coisas ficarem bonitas na parede, assim, é sempre uma dificuldade nesse sentido. Mas queria que vocês falassem desse lugar, né? Agora o Exu também entrou nas galerias, né? Eles estão numa exposição no Sesc Pinheiro, em São Paulo. Então, como é que é para vocês esse trabalho depois, né, de continuar com esse desfile e de ver uma peça, né? Não sei se peça, sempre essa palavra difícil de achar, né, de encaixar, mas ver esses elementos, essas obras do carnaval ressignificadas dentro de uma galeria, né? Bora, tá? Eu sempre vou ficar na dúvida. Vamos inverter dessa vez. É muito incrível pensar, né, essa relação de proximidade, eu chamo de arte carnavalesca, né, que é, de fato, um espaço artístico, assim como o Marcelo já falou, isso já foi ultrapassado, já passamos desse ponto de discutir carnaval, arte ou não. Então, a arte carnavalesca é algo que a gente conversa e discute o tempo todo, né, dentro do barracão da sala de trabalho. Você falou da exposição de bispo, a gente continua vendo, porque a gente colocou o manto de bispo no canto da nossa sala, então toda vez que a gente entra na sala, a gente vê uma peça que participou da exposição, né? Então, a questão de ser efêmero é algo que a gente já tem também. É praticamente impossível você pensar o carnaval das escolas de samba, né, um desfile de escola de samba,
e você esperar que aquilo tudo se preserve, né? É algo gigantesco, que são, como você falou, são quase 2.500 fantasias produzidas para aquele desfile, hoje 5 alegorias, né? 6 alegorias. Então, como preservar isso? É realmente muito difícil pensar. A baiana que a gente apresentou na exposição de Bispo do Rosário, a baiana que ela era feita de vime, né? A saia de vime, que é um material perecível, natural, ela pegou cupim e realmente ela foi desaparecendo. Então, como fazer essa preservação, né, fora de um ambiente institucional como os museus, mas como fazer com que os dirigentes de uma escola de samba entendam que também é possível preservar uma fantasia, é possível preservar uma roupa, né, de carnaval, ou então uma escultura, né, assim como as esculturas dos Exunautas, que são 7, né, um conjunto de 7 esculturas que estavam na última alegoria da Grande Rio, hoje no Sesc Pinheiros, em São Paulo, né, viajaram, fizeram essa viagem Rio-São Paulo, as esculturas, e estão lá, vão ficar até janeiro, no tempo. E isso que eu achei maravilhoso, as esculturas elas estão numa varanda, no tempo, pegando sol e chuva, né, assim como a gente passa na avenida. É uma dimensão espetacular a gente pensar dessa forma, né? As esculturas de carnaval e as fantasias são feitas para desfilarem por um dia, né? Um dia naquele momento, e é efêmero, e é bacana, é legal por causa disso, né? Existe uma competição entre as escolas, né? André Rodrigues, carnavalesco da Beija-Flor aqui presente, somos amigos, mas naquele momento lá é uma competição, né? E a ideia de ser isso uma escola, a ideia de ser uma competição, de ser efêmero, é a ideia de uma escola de samba para aquele momento. Mas, claro, hoje a gente precisa pensar essa preservação, precisa pensar em como a gente consegue fazer com que as pessoas também consigam ver o pós-desfile, né? O pós-desfile hoje é tão importante quanto o pré, né? A manutenção das ideias, a gente conseguir manter as ideias de Exu, manter a fala que a gente teve no desfile, é também um ato político, né? A gente conseguir levar as ideias do carnaval, as ideias das escolas de samba para dentro das instituições, também é um ato político, é demarcar, ó, o carnaval está aqui presente, assim como está presente todo ano no lugar ao qual ele pertence, que é a Avenida Marquês de Sapucaí, são as ruas da cidade do Rio de Janeiro, as ruas do Brasil, né? Então, frequentar os dois espaços, fazer com que as fantasias e as alegorias frequentem esses dois espaços, acho extremamente importante, de fato, né? Assim como a gente entender essa relação muito intrínseca entre as comunidades das escolas de samba e os enredos que a gente leva para a avenida, né? Abdias Nascimento falou na década de 40 dessa relação que Duque de Caxias tem com Exu, que Caxias parece uma Salvador sem igrejas, de tanto padê nas encruzilhadas e nas ruas da cidade, que ele viu quando foi visitar. Então, a comunidade de Duque de Caxias, escola para a qual a gente cria os desfiles e os enredos nesses 3 últimos anos, a gente precisa lidar com essa relação, né? A comunidade queria um enredo sobre Exu, a comunidade queria um enredo sobre Joãozinho da Gomé em 2020. Então, essa relação, comunidade, enredo, escola de samba, espaços artísticos, né, como galerias, ou a Marquês de Sapucaí, que é uma galeria gigantesca, se a gente for pensar nesse caso, né, é uma galeria onde acontecem desfiles anuais. É uma relação que a gente precisa e consegue, de fato, criar, né, Léo? Não é isso, muita coisa, né? A cabeça fica tentando linkar. Muito legal esse relato do J. Cunha, só para não perder o fio, que é uma referência também, o trabalho dele é extraordinário. E esse foi um questionamento que apareceu, né? Do porquê do padê arriado sobre o globo e não no chão, no asfalto. E não sei, consciente ou inconscientemente, essa cena sobre o globo terrestre, ela apareceu, ela foi produto. Eu mesmo, de início, tinha algumas dúvidas, eu falei, será que vai dar certo isso? Mas as coisas vão acontecendo, essa não ilusão de um controle completo, né, que a gente tenta cultivar muito. Saudar o Mulamba, aqui presente, já foi mencionado, né, um abração.
e o André Rodrigues, carnavalesco da Beija-Flor, que agora está também ocupando o Museu de Arte do Rio, né? Então, o Gabriel mencionou a baiana do Bispo do Rosário, que circulou pelo Mucabe, pelo Elo Itzica e depois pelo Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, a baiana do último Carnaval da Beija-Flor, no Empretecer o Pensamento e Ouvir a Voz da Beija-Flor, que era uma homenagem a Rosana Paulino, pode ser vista na exposição Defeito de Cor, inaugurada, aberta, sábado passado, no Museu de Arte do Rio. Dentre essas tantas coisas que a gente mencionou, o Gabriel atentou para uma coisa que eu até quero elaborar um pouco mais, que é essa vida pré e pós-desfile. Porque é muito importante, principalmente para quem não tem familiaridade com o que é uma vida social de escola de samba, que o desfile ele não ocorre apenas nestes 70 minutos em que tudo pode acontecer naquela grande encruzilhada que é a Marquês de Sapucaí. Esse desfile ele é pensado ao longo de um ano inteiro, anterior, e mais do que isso, ele é vivido durante esse ano inteiro por uma dada comunidade. Então, a comunidade da Grande Rio vivenciou uma série de discussões, práticas, e viveu, pulsou, cantou o samba enredo, o enredo em seus desdobramentos sobre Exu ou sobre Joãozinho da Gomeia durante um ano inteiro, no caso do enredo sobre Exu, mais de um ano, antes do desfile. E essa vida social, que é muito intensa, que é muito plural, que é muito tensa, às vezes, ocorre uma disputa de samba para escolher o samba que vai para a avenida, dezenas de obras são esquecidas. Eu comentava com o Marcelo, escola de samba, diferentemente de um museu, não tem uma reserva técnica no sentido que a gente entende. Então, muita coisa se perde. Daí a questão da efemeridade. E muitas dessas obras elas se perdem. É muito difícil acessar um banco de dados para ter acesso a essas obras de arte que são produzidas, que são compostas por centenas de pessoas. É um volume de narrativas, de discursos muito grande. E daí a importância, talvez, dessa vida pós-desfile, nos seus múltiplos desdobramentos. Porque, para o grande público, o Fala Majestê Sete Chaves do Exu só foi conhecido no dia 23 de abril de 2022, quando a escola ocupou a avenida. Talvez o grande público não tivesse ideia que aquele enredo já estava sendo produzido, queria colar determinadas imagens na avenida, que a gente já vinha produzindo no Barracão, com centenas de outros artistas, com a comunidade da escola, nos ensaios de rua, de quadra. Então, quando os exunautas lá do último carro, que foram confeccionados por um time de artistas da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que expressam essa cara contemporânea do que é a Escola de Belas Artes da UFRJ, né? Para além dos academicismos superados, felizmente, Laroyer, né? Um espaço hoje muito mais plural, diverso, inclusivo. Cada um dos 7 decorou, concebeu as vestes de um dos exunautas, desses catadores de universos, desses andarilhos astrais que giravam no último carro. Quando eles ocupam um outro espaço, que é a varanda do Sesc Pinheiros em São Paulo, numa outra geografia, numa outra cidade, o discurso do enredo está sendo reverberado, né? A baiana que desfilou na Avenida Marquês de Sapucaí durante o cortejo da Beija-Flor, né, do dia 22 de abril de 2022, ela não está girando, né, no Museu de Arte do Rio, mas toda a colagem de ensinamentos, de memória, o diálogo com a Rosana Paulino continua reverberando naquele espaço, né, chegando a um outro público. Eu tenho questionado muito essa ideia também de instituição, porque as escolas de samba são instituições poderosíssimas, né? Então, de que instituições também a gente fala quando faz esse recorte, arte institucionalizada ou não? Me parece que passa por essa disputa, por essa construção de contranarrativas, reposicionando o olhar, né? Marcelo falou tanto em colonialismo, é isso, né? É uma prática que nem sempre é fácil, é espinhosa, tensa, contraditória, no mais das vezes, mas de construir narrativas contra-coloniais, contra-hegemônicas, para que essa profecia do J. Cunha se cumpra em 2 semanas. E eu acho que o enredo, é interessante essa dimensão política que o enredo acessou, né? Exu virou um ato político. Falar de Exu virou um ato político, virou um símbolo de um país, de uma sociedade, de uma coletividade, aquilo que queremos. Dinâmica, em movimento, plural, diversa, não mais eurocentrada, não mais presa a determinados padrões,
E que bom que o enredo contribuiu para esse debate de alguma forma, e a gente espera que ele continue circulando por aí, como as peças do desfile da Acadêmicos do Cubango, um desfile do grupo de acesso da Série A do Carnaval Carioca, que ficou em 5º lugar, né? Então assim, não chegou a beliscar uma possibilidade de título, o que revela que ganhar ou não ganhar, isso para nós que somos amantes, acima de tudo, de escola de samba, que amamos o samba, que vivemos isso, é o que menos importa. Ocupou esses espaços tão diferentes, né? O Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, o Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica e o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. E continua pulsando na nossa sala, porque a nossa sala virou um pouco reserva técnica dessa exposição, ainda está tudo lá. A gente até está pensando como lidar com essas peças. E não sei se peças, obras, corpos, corpas, para usar do termo que nossa querida amiga Rafa Bicuir, destaque dos nossos abre-alas, que representou a explosão de Odará, sempre fala. E é da Bicuir também uma provocação muito boa para eu encerrar essa colaboração aqui, que foi ela, no meu caso particular, que despertou a minha vivência carnavalesca para o processo, para vivenciar todas as dimensões do processo de construção de um desfile, que são muitos e que são fascinantes. Quem não conhece, procure conhecer toda a sobreposição de saberes artísticos, de vivências, que ocorrem num barracão de escola de samba, esse espaço infinito. Já que estamos falando tanto em infinito, o barracão é um espaço de saberes infinitos. Passar para o Marcelo aqui, não sei qual é. Eu acho que é isso. Estava pensando numa coisa, primeiro agradecer ao André aqui, pessoalmente, dizer que temos planos, né? E essa é a 3ª exposição que traz portas-bandeiras, né? E para o mar, a primeira eu fiz com Clarissa, que era sobre o samba, onde a gente trouxe uma fantasia da Vilma Nascimento, né? do Cisne da Passarela. E depois, em Crônicas Cariocas, a gente trouxe também da Vizinha Faladeira, o casal, né? de Mestre Salo Porta-Bandeira, e agora a porta-bandeira da Beija-Flor, que foi um pedido da própria Ana Maria Gonçalves, porque ela desfilou, né? E foi uma das homenageadas do enredo desse ano, e ela pedia muito essa fantasia para a gente, e, obviamente a gente achou muito importante estar lá e estar lá abrilhantando nossa exposição. Fiquei pensando num outro caminho, assim, numa frase que Léo falou, que todo carnavalesco é um pouco curador, né? Mas eu diria que todo curador tem inveja dos carnavalescos, né? Então, a gente amaria ser carnavalesco. Mais do que parecer carnavalesco, a gente não chega nem num terço ali, né, daquela criação toda. E acho isso, eu queria comentar desse compromisso, assim, né, pensar o compromisso que a gente tem de trazer essa produção para as reservas técnicas dos museus, né? Eu acho o Mar é um museu que adoraria ter essa coleção sobre carnaval, então quem quiser entregar seus croquis e suas peças, eu acho que está mais do que na hora, né? Então acho que isso a gente pode fazer a partir daqui, né? A Rosa Magalhães, o Léo me lembrou, que ganhou o título de doutora honoris causa pela UERJ, entregou todo o acervo dela, né, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Mar também tem alguns desenhos da Rosa. Eu acho que é um compromisso, uma missão para nós. É isso, né? São várias produções. A gente falou de fantasias aqui, mas tem essas produções pré o carnaval também, croquis, uma série de estudos, enfim. É uma gama muito grande, né? E a gente está falando aqui de um recorte, claro, a partir da figura do carnavalesco, né? Mas se a gente for pensar outros vários artistas que também produzem os desfiles, né? Escultores, aderecistas, costureiras, enfim, o próprio trânsito, né, que os meninos fizeram também no carnaval deles. E aí queria aproximar, a partir dessa fala que já apareceu aqui, né, do artista como um curador, vocês atuaram dessa maneira também no desfile de vocês, né? Eu acho que de frentes muito interessantes e muito diferentes, né? Teve, enfim, a participação de artistas institucionais, vamos chamar assim, né, que frequentam as galerias e os museus, né? O Mulambo que está aqui desfilou, essa alegoria que está bem aqui atrás da gente, né, da Boca de Exu, e tivemos obras encomendadas, entre aspas, também para esse desfile, né, como o painel do Guilherme Kid, na alegoria sobre a presença do Exu no carnaval,
enfim, vários outros nomes também. E a própria citação a vocês, enfim, a Basquiat, Tarsila do Amaral, enfim, vários artistas também que trataram do Exu na obra de vocês, né? Sei que isso parte muito desse processo de pesquisa bastante profundo que vocês elaboram, né? Mas como foi chegar nesse momento, né? E a própria presença também dos meninos, né? Dos meninos e das meninas da Escola de Belas Artes também, que eu acho que é uma contribuição muito importante que vocês dão na formação de novos artistas para o carnaval, né? De pessoas que querem ser carnavalescas. E a gente não tem uma instituição, a gente não tem nenhum tipo de encaminhamento, né, para esses jovens e para esses profissionais que querem trabalhar com o carnaval, né? E aí, quando vocês atuam, colocam eles, inserem eles no universo do barracão, né, em um grupo plural, assim, em muitos sentidos, também é muito importante. Assim, queria que vocês falassem desse cuidado, enfim, e desse uso dos elementos enfim, de outras obras no desfile de vocês também. Bem, tentando ser breve, que sempre é difícil, eu acho que essa busca pelos diálogos, pela inserção no barracão, pela abertura do barracão, para quanto mais gente quiser ali entrar e circular e contribuir, colaborar e participar dos processos carnavalescos, tem a ver com uma questão, e eu posso falar em nome do Gabriel também, porque a gente sempre conversa sobre isso, de entender que a nossa posição dentro da dita cadeia produtiva do carnaval é uma posição de centralidade, a gente ocupa esse espaço ultra privilegiado e ainda muito desigual que envolve essa figura complexa do carnavalesco, mas tudo que a gente não quer é ser um artista centralizador que nutra dentro de uma vaidade egóica essa ilusão de ter controle sobre tudo, porque não tem. Então a gente gosta também das possibilidades que surgem quando do diálogo com a Ju Angelino, artista carioca que pintou, né, parte do trabalho dela que dialoga com a temática das pombagiras e que ocupa as ruas do Rio de Janeiro na terceira alegoria do desfile, nos Arcos da Lapa, ou com o Kid, que pintou um painel, que criou esse painel para a parte traseira da quarta alegoria do desfile, que saudava Joãozinho 30 e a memória do Ratos e Urubus, do desfile da Beija-Flor de 1989, que levou o povo da rua para a avenida e que perdeu aquele título, né, foi vice-campeã, justamente porque um dos jogadores não compreendeu a saudação a Exu no refrão de samba. Considerou a presença do Lebaraú ali algo estranho, né, que não cabia naquele desfile. Então, esse diálogo a gente busca o tempo todo. O Gabriel já mencionou o Sete, que é um dos pintores-chefe do nosso barracão, que tem uma obra autoral para além dos limites, que são porosos sempre, do barracão, que trabalha com conexões. Ele se utiliza do símbolo da tomada, é um símbolo muito forte na obra dele, e nesse tripé da boca que tudo come, da potência no Barijó, das potências, da boca coletiva, da boca do universo, a gente queria essa ideia de conexão, a gente transforma tomadas em tridentes, assim como Mulambo transforma uma vassoura num tridente, né, ressignificando esses objetos. Então o Sete foi meu natural, você falou, Sete, você topa? Né? E ele está produzindo um documentário sobre esse processo dele de vivência, e também apresentando os nomes, né? Desfile de escola de samba não tem os créditos, como tem no cinema, que ocupam a tela, ou uma parede de uma exposição em que você vê todo mundo que colaborou. Né? A gente tem o livro Abre Alas, que é anualmente editado pela liga que organiza os desfiles, mas nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo lê. Então, isso eu acho que também contribui para essa ilusão de que o carnavalesco é um artista centralizador que faz tudo, enquanto centenas de outros artistas acabam invisibilizados. Então, acho que a gente tenta remar contra essa maré e acreditar as coisas, né, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Por isso que os nossos livros também acabam sendo um pouco longos, porque a gente tenta sempre apresentar para quem tiver interesse. E eu acredito que todo mundo se sente representado de alguma forma. E aí o diálogo se torna mais intenso e a vivência muito mais rica nesse processo de barracão, de ateliê, de quadra, de rua, de tantos espaços que uma escola de samba ocupa. Gabs, não sei se quer... Acho que você já comentou tudo, Léo, nessa ideia da gente falar das pessoas, por exemplo, voltando aos exunautas, lá no Sete Pinheiros a gente coloca o nome das pessoas que colaboraram, né? Ferreiro, escultor, os aderecistas,
porque a ideia pode partir da gente, mas tem outras mãos, outras diversas mãos envolvidas ali na produção daquela peça gigantesca, né? Então, acho que é isso. Você falou tudo nessa questão. É isso, a gente já está se caminhando para o final. Não sei como a gente está de tempo, mas a gente pode abrir para algumas perguntinhas, talvez. Se alguém quiser falar, Clarissa, Thaís, o André que está aí na plateia, Laíde também, se você quiser fazer alguma pergunta. Quero perguntar se a cerveja cenográfica... Você pode ficar à vontade, é sua. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma provocação, fiquem à vontade. Laíde quer falar? André, eu queria pedir para você falar alguma coisa, por favor. Obrigado. Eu vou só falar que estou tentando fugir do sol um pouco. Bom, primeiro que eu vim porque, além da felicidade da Laíde me convidar, eu queria muito ouvir os meus parceiros de novo. Eu estou com saudade de ouvir vocês falarem sobre a produção de vocês. E não só vocês, como outros carnavalescos precisam estar ocupando esses locais de fala tão importante para o público em geral. E, obviamente, eu me alimento de muito daquilo que vocês produzem. Então, queria estar aqui também prestigiando o trabalho de vocês, do Léo, do Marcelo e da Laíde. O debate da escola de samba dentro da arte institucional é um pouco daquilo que eu venho falando, né, sobre como nós somos vistos, né, sobre como a produção da escola de samba é vista pelas pessoas que estão fora desse circuito da escola de samba. E, obviamente, me é um assunto muito caro, porque todo debate sobre escola de samba, para mim, fala sobre o sentido de produção de coletividade, produção de muitos corpos que participam da produção, da construção de uma escola de samba e, obviamente, o recorte racial que existe dentro disso. Então, acho que é sempre importante a gente estar debatendo, e mesmo que a gente diga, né, o debate se a produção daquilo que a escola de samba é arte ou não é arte, é importante a gente continuar batendo na tecla de que é arte, sim, assim como os artefatos que são vindos não só de matrizes africanas ou das religiões afro-brasileiras, são arte, sim, porque não é só a questão do artefato, não é só a questão do objeto que se é produzido, né? Mas também do atravessamento que existe na produção desses objetos, assim como o atravessamento que existe na produção da nossa arte da escola de samba. E a escola de samba ela precisa estar sendo debatida, conversada, sendo explicada o tempo inteiro, porque o público em geral precisa entender a profundidade que é instituições com 100 anos de idade, como hoje a Portela vai fazer, que desfilam desde 1930, estão pautando e refundando esse país ano após ano. Instituições de muitos corpos que principalmente vêm da Baixada Fluminense, corpos que vêm do subúrbio do Rio de Janeiro, corpos que não são centralizados, não são, em sua maioria, brancos, estão pautando o país, estão conversando sobre o país e estão registrando a memória desse país. Porque se forem pesquisar o que é a produção da escola de samba, vocês vão ver a escola de samba falando, dando um grito a favor da direta já, escolas de samba falando contra a ditadura, escolas de samba falando sobre diversos momentos políticos que a gente passou. Então, a escola de samba não é só a produtora de arte, do fazer visual, mas também do discurso. Então, são muitas camadas que a gente precisa estar debatendo, precisa estar acessando e precisa estar levando para o público em geral, para que a gente não sofra o principal, que é como, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, que produz escola de samba, eleger Marcelo Crivella e ser uma maioria que também elege Bolsonaro. Então não faz sentido isso. A gente precisa conhecer quem nós somos. E a escola de samba fala muito sobre aquilo que a gente é. Não só como carioca, não só como brasileiro, mas principalmente nos recortes e atravessamentos daquilo que a gente passa. Então, é um pouco sobre isso. Muito feliz pela mesa. Obrigado um pouquinho por vocês compartilharem as experiências de vocês. Thaís, Clarissa. Tem uma pergunta ali.
Boa tarde a todos. Eu sou Valéria Del Cueto, eu sou fotógrafa de carnaval e gostaria de fazer um registro que, se grande parte desse material que vocês têm como salvaguarda, ele está feito através das fotografias que a gente está fazendo durante todo esse período, especialmente no dia em que a gente conseguiu acesso à produção dos barracões. Eu sou formada em gestão de carnaval, é uma coisa muito engraçada, porque quando eu fiz o curso, que não existe mais, se perguntava o que você queria fazer para os alunos da primeira turma. E todos queriam ser carnavalescos ou julgadores. Parecia cinema, que quando você vai para a universidade de cinema, todo mundo quer ser diretor. Então, eu gostaria de dar os parabéns para vocês e dizer que uma parte desse material, que é tão caro a todos nós, ele tem uma salvaguarda pequena, feita com um esforço individual de vários apaixonados pelo carnaval, e também de falar a respeito do que o André falou. O carnaval, há anos, é o que vai acontecer depois no país. Nós estivemos à frente de todos os movimentos, de todos os grandes alertas que foram feitos no país nos últimos, sei lá, no tempo que eu estudo, 20, 30 anos. Né? E eu coloco aqui a questão especialmente da intolerância e do Alabê de Jerusalém. Para mim, o carnaval, nos últimos anos, tem 2 recortes que são impossíveis de não serem mencionados. É o Alabê e o Carnaval de Exu. Se eu acabar minha carreira como fotógrafa da Sapucaí esse ano, eu saio de lá totalmente satisfeita, porque eu vi um dos maiores carnavais da minha vida. E olha que eu vejo carnaval desde que eu tenho uns 10 anos, mais ou menos. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Valéria, pela fala, uma grande fotógrafa do carnaval, registrar o trabalho dela também, Victor Frota, Fernando Grilha, a gente tem grandes fotógrafos registrando o carnaval, né, e fazendo um pouco de um trabalho de formiguinha aqui, né, que obviamente não dá conta de tudo, mas que é muito importante para a gente seguir e ter pelo menos um registro visual, né. Eu acho que isso tudo parte, enfim, da fala do André e de tudo que a gente falou aqui, né, toda essa já caguei a palavra, mas vocês pegaram. Enfim, mas essa invisibilização do carnaval, né, e todo esse processo que fala também sobre o racismo religioso, né, e o racismo cultural, que a gente entender a potência das escolas de samba enquanto produtoras de narrativa, né. Valéria falou 20, 30 anos, mas eu vou botar mais, vou botar 90 anos, né, que a gente pensa a cidade, que a gente pensa a cultura e a gente reconstrói a história do Brasil, né. O carnaval está recontando a história do Brasil ano a ano, inserindo personagens no debate, popularizando personagens que não eram conhecidos antes de fazerem carnaval e também discutindo racismo religioso e também, enfim, discutindo Exu. É isso, meninos. Vou passar o microfone para cada um para fazer uma consideração final breve, mas queria muito agradecer a presença de vocês, a presença de todo mundo da plateia, e é uma felicidade mesmo ocupar esse espaço e poder, ainda que brevemente, né, tocando em assuntos muito tangenciais, mas que são muito importantes para a gente avançar esse debate e passar exatamente, acho que a gente sai dessa mesa assim, já passamos a discussão de carnaval enquanto arte, vamos discutir sobre institucionalização, vamos discutir a memória, vamos discutir os grandes nomes do carnaval que são invisibilizados e que não estão nas grandes bibliotecas de arte, não estão nos grandes acervos de museu, não são valorizados como deveriam, né? Então, é isso, meninos. Enfim, a carreira de vocês é recente, né? E certeza que é muito longa, assim como do André, e de uma geração de carnavalescos que está surgindo agora e que está, de fato, trazendo narrativas e fazendo esse trabalho para além dos desfiles também, que é muito importante. É isso. Obrigado, Léo, Alaide, Marcelo, vocês que conversaram com a gente aqui. Só fechar mesmo, essa fala do André, ela é compartilhada com tudo aquilo que a gente comentou, né? As escolas de samba são instituições vivas, né? A gente falou dessa relação da comunidade com o enredo e com o desfile que acontece ali nos 70 minutos, mas que as escolas de samba têm as festas da velha guarda, as festas da baiana, tem as disputas de samba, né? São eventos que acontecem o ano inteiro, então as escolas de samba são vivas. As escolas de samba refletem a política do Brasil porque são vivas, né? Elas pensam, elas conversam,
e elas debatem também o Brasil através dos seus enredos. E esses enredos vão refletir, de fato, os momentos políticos, os momentos históricos pelos quais a gente vai passando, né? Então, a gente falar de Exu, falar das religiões afro-brasileiras, de matrizes africanas, a gente está realmente fazendo um ato político, marcando, olha só, somos escola de samba, temos esse poder e vamos continuar levando esses enredos para a avenida, assim como uma questão interessante que eu contei para a Laíde e para o Léo na sexta-feira, quando eles visitaram o Barracão da Grande Rio, que foi o caso do Zeli Lanoa, que é um grande ferreiro do carnaval, e ele foi fazer a ferragem das peças dos exunautas que estão no Sesc Pinheiros, e a gente foi visitar a Pinacoteca, e ele virou para a gente e falou assim, olha, é a primeira vez que eu estou entrando no museu, e o Zeli tem quase 60 anos de idade. E ele falou, é a primeira vez que eu estou entrando no museu, mas, Gabriel, sabe de uma coisa? Eu também faço arte, porque eu faço muita coisa parecida com o que está aqui. Eu falei, mas lógico, Zeli, a escola de samba, você produz para uma escola de samba, você está produzindo arte. Ele, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, assim, essa relação dos trabalhadores das escolas de samba, que às vezes não vem essa relação da arte com o carnaval, mas que, de repente, acendeu essa chama na visita do Zeli a um museu. Então, a gente vai pensando nisso, a gente vai construindo isso e que a chama das escolas de samba continue viva. Que a chama continue viva e que as escolas continuem arriando em seus padês físicos e simbólicos aí nas encruzilhadas do Rio. Agradecer pelo convite e vou ficar com essa palavra que o Marcelo usou, reencantar. Eu acho que é o que a gente precisa em tudo, né? Reencantar e novamente pulsar de vida e ver as coisas pulsando de vida depois dessa sequência de anos tão tristes, nebulosos, o triunfo de uma necropolítica que tenta a todo custo domesticar, invisibilizar, silenciar, exterminar corpos potentes, e as escolas de samba são a anti-expressão disso. Daí a contradição que o André tão bem pontuou. Como essas instituições tão vivas, tão potentes, tão múltiplas, podem conviver com o governo do Marcelo Crivella, que explicitamente demonizou as escolas de samba, construindo um discurso de oposições absurdo, atroz. Então, que a gente reencante. E esse reencantamento passa por múltiplas dimensões. Passa pelas imagens, pelos registros fílmicos, pela ocupação desses espaços, mas a gente também não pode perder de vista que todo desfile é um rito. Para além da dimensão espetacular, para além, enfim, das tantas dimensões narrativas, históricas, é um rito, e como todo ritual, ele também só pode ocorrer naquele momento. Ele tem uma dimensão inapreensível, e essa é a dimensão do encantamento, da magia, do mistério, que as religiões de matrizes africanas também explicam, que Exu também explicam. Cada desfile ele é desdobrável ao infinito, e ele tem uma dimensão inapreensível. A gente vive e foi. Eu, felizmente, vivi muito o desfile de Exu. Não sei o que foi aquilo que aconteceu na avenida, mas foi muito bom. E quem não conhece, fica o convite para que conheçam, vivenciem, pesquisem a memória das escolas de samba, e mais do que a memória, o hoje das escolas de samba, porque há muita narrativa potente a ser apresentada em 2023, 2024, 2025, e a gente espera por mais 100, 200 anos, 300, 400, ao infinito e além. Obrigado, gente. Também agradeço a Thaís, Clarissa, a Laíde, a Léo, Antan, pela organização. É uma honra estar aqui do lado do Gabriel e do Léo Bora. Queria terminar pensando no trabalho do Léo Antan. O Léo faz uma pesquisa justamente a partir do que André falou, que é sobre a Chica da Silva, e que a gente aprende, né, o que André falou. As escolas de samba também são a história, né, fazem a história, nos informam, às vezes, muito mais do que os bancos das escolas. Em 78, a Beija-Flor cantou a cosmogonia africana, as 3 princesas africanas. Eu falei isso agora na abertura de Um Defeito de Cor.
E pensando nessa dimensão do trabalho do Léo Antão, o Léo chega a uma conclusão que eu acho instigante, de que Chica da Silva já estaria reencantada em nós, nos terreiros, nas umbandas, como pombagira, como entidade. Então, acho que isso é um ensinamento mais amplo, né, da cultura brasileira. É isso, obrigado. Obrigado. Só passar para a Laide para ela encerrá-la, que foi a propositora, enfim, idealizadora do projeto No Barracão, que a gente está desenvolvendo junto com a Clarissa Diniz e a Thaís Chevich, né, de poder fazer essa aproximação entre carnaval e o que a gente chama de arte institucional. Obrigado, Laide. Bom, é muito, né, difícil de falar depois dessa turma maravilhosa, mas tem uma mensagem que eu sempre preciso deixar, né? Que é esse meu papel de colecionadora, né, mas que investe em apoios, que investe em pesquisa. Então, eu não sei se na plateia tem colecionadores, eu não sei se tem colecionadores escutando, mas a gente precisa disso, e muito, para muito além, né, de comprar obras e deixar em casa. Tá? Então, eu batalho muito nesse ponto da gente tornar a classe dos colecionadores uma classe que se orgulhe, né, por, né, trabalhar junto com todo o sistema, por trabalhar junto para a educação e cultura do nosso país.